Mateus 2 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, o rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as cidades principais de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, e mais uma vez pedimos que o Senhor possa perdoar meus pecados e usar poderosamente nesta reflexão aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Sacerdote, profeta e rei. Pode repetir isso? Vamos lá? Sacerdote, profeta e rei. Mais uma vez. Sacerdote, profeta e rei. Eu creio que em algum momento, em algum lugar, você já deve ter ouvido que Jesus é sacerdote, profeta e rei. Eu mesmo já ouvi sermões que, além de Jesus, nós pais, nós homens, precisamos ser em nossas casas sacerdotes, profetas e reis. E eu aprendi nos últimos tempos que quem fez isso foi João Calvino. O reformador João Calvino chegou a essa conclusão que Jesus é sacerdote, profeta e rei. Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos as três figuras aqui. Você consegue encontrar nos versículos? Jesus acabou de nascer, magos do Oriente estão vindo adorá-lo, e aqui nós temos sacerdotes, profetas e reis. Olha lá junto comigo. Em primeiro lugar, quando soube-se da notícia de que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, o verso 4 diz que Herodes ficou preocupado e reuniu os sacerdotes do povo. Está claro aqui? Outra informação. No verso 3 nós vemos, em outros versos, que quem é o líder maior é o rei Herodes. Então nós temos rei. E quando os magos batem na porta de Herodes e dizem: onde está o rei dos judeus? Herodes pergunta aos seus sacerdotes: o que a Bíblia diz a respeito? E eles fazem uma pesquisa e lembram o que disse o profeta. Olha lá o verso 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então, sacerdote, profeta e rei. Claro que Jesus aqui é o rei. Eu me lembro de um sermão de domingo à noite que eu preguei, que aqui nós temos três reis também. Nós temos um rei falso, que é o rei Herodes. Nós temos reis falsos, que se reconhecem falsos, que são os magos. E por que eles se reconhecem falsos? Porque eles se ajoelham diante do verdadeiro rei, que é Jesus. Poderíamos conversar sobre tudo isso. Mas nessa história fantástica, de homens do Oriente, homens pagãos, magos, que vêm guiados por uma estrela, conhecer Jesus, isso me chama muita atenção. Eu gostaria então de falar aqui de Herodes e queria falar dos magos. Queria junto com você fazermos uma relação entre os dois, Herodes e os magos. Podemos fazer um quadro comparativo em nossa mente. Primeira informação: nós sabemos que Herodes, ao ter a notícia de que o rei dos judeus nasceu, ficou com muito ciúme e preocupado. Ele percebeu que em Belém que o rei dos judeus nasceria. A Bíblia diz aqui nos próximos versos que José e Maria receberam um sonho e foram para outra terra, foram para o Egito. E o que Herodes fez? Matou todos os meninos de 2 anos para baixo.
Mas a primeira informação que eu quero pegar de Herodes é a seguinte: Herodes creu nas Escrituras. Pode repetir para mim? Herodes creu nas Escrituras. Por quê? Porque Herodes perguntou aos seus assessores religiosos. Herodes não sabia nada de Bíblia. Herodes perguntou: esses magos querem saber onde está o rei dos judeus? Quem sabe os magos pensaram que o rei Herodes tinha tido um filho, porque Herodes era o rei dos judeus romanos. E ele pergunta aos assessores: onde nascerá o Messias? Os assessores, no verso 6, respondem, versos 5 e 6, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Herodes crê tanto nisso, que ele manda que os meninos que moram em Belém sejam assassinados. Herodes creu nas Escrituras, creu para o mal. Herodes e os magos representam dois tipos de pessoas, dois tipos de crentes que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Se pensarmos nos magos, os magos, num modo comparativo, eram sensitivos. Pode falar isso para mim? Sensitivos? Sensitivos. Olha só, bem, eles eram magos. E nós sabemos que magos estão olhando o que, meus irmãos? Os astros, o zodíaco. Eu creio que há uma diferença entre astrologia e astronomia, nós sabemos disso. Astronomia é o estudo dos astros, o estudo científico e técnico. E nós sabemos que os astros têm sim uma influência sobre o nosso povo. Alguns dizem que numa determinada posição da lua, mulheres grávidas dão mais luz aos seus filhos. Sabemos que numa determinada posição da lua causa uma gravidade tal que intervém no movimento das marés. A lua é um astro. A lua pode fazer com que venham águas vivas à praia. Os astros têm uma influência sobre o nosso planeta. Talvez pela gravidade. Eu sou um leigo no assunto. O problema da astrologia é dizer que eles têm um poder especial. Isso é mentira, isso é diabólico. Isso é astrologia, isso não vem de Deus. A astronomia é um estudo científico. A astrologia é o esoterismo. Respeitamos as pessoas que seguem esse caminho, mas queremos dizer que Deus abomina essas coisas. Deus é contra essas coisas. Então eu comparo: Herodes era um homem que cria nas Escrituras. E os magos eram sensitivos, seguiam seus sentidos. Eles ficavam olhando as estrelas e um dia viram uma estrela diferente. Segunda informação sobre Herodes. Herodes era como muitos crentes que querem manter o velho. Por quê? Por que Herodes mandou matar as crianças? Porque Herodes não queria um concorrente. Herodes queria manter-se no poder. Pode repetir isso para mim? Herodes queria manter o velho, manter o status quo. Diga a igreja: manter o status quo. Manter o status quo. Manter a situação. É como se a gente dissesse: Herodes era muito conservador. Como se fosse um crente tradicional ao extremo. Não muda nada. Deixa a igreja sem palma, sem bateria, sem nada. Eu quero continuar no reino, eu quero continuar no trono. E os magos? Os magos buscavam o novo. Porque quando olham estrelas, meus irmãos, são milhões de estrelas, há sempre uma estrela nova. Diferente de Herodes, os magos buscavam o novo. Há uma terceira informação sobre Herodes. Herodes tinha o foco errado. Quando Herodes percebeu que os magos não voltaram, Herodes mandou matar quem, meus irmãos? Mandou matar quem? As crianças. Crianças. Herodes colocou o foco nas crianças. As crianças são as minhas inimigas. Os magos também tinham um foco errado. O foco errado dos magos era a estrela. Por quê? Olha a sua Bíblia. O texto vai dizer para nós claramente, verso 2, que os magos viram a estrela no Oriente. Nós temos uma ideia de que a estrela os guiou. Isso não é verdade. Eles viram a estrela no Oriente.